Olá a todos, vamos a mais um devocional aqui na primeira carta de João, aquela igreja ali na região da Ásia. E hoje vamos pensar um pouco e meditar no capítulo 2, dos versos 7 ao verso 11. E aqui mais uma vez João colocando ali o teste do amor fraternal como uma prova de que de fato estamos na luz, de que de fato somos salvos por Cristo, somos discípulos de Cristo. Esse texto diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui um texto bem pesado, não é? Um texto complicado aqui, para nós que sabemos que no meio da nossa comunidade sempre há o conflito relacional, sempre há aquela temperatura mais elevada no nosso meio. E embora seja natural isso, é humano, e porque somos pecadores, mas também é verdade que devemos olhar para a palavra do Senhor e ver o que o Senhor fala a respeito. Aqui é muito interessante o jogo de palavras que o apóstolo João usa entre luz e trevas. Ele vai sempre fazer esse contraste entre luz e trevas, estar na luz, estar nas trevas. A palavrinha trevas aqui aparece 5 vezes nesse trecho aqui. E eu queria pontuar então alguns versículos para a gente meditar. Lá no verso 8 ele vai dizer: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, já vai brilhando. Quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro do período de conversão que nós temos. Talvez você se lembre quando você se converteu, quando você veio então de uma outra religião, muito possivelmente o catolicismo ou o espiritismo, e que você então tinha um outro tipo de conhecimento sobre Deus, talvez não soubesse muito sobre doutrina, sobre Bíblia, ou talvez soubesse de uma forma equivocada. E quando você se converte, quando o Espírito Santo habita em nós e abre os nossos olhos e lança a luz sobre os nossos olhos, então você começa a perceber que tudo aquilo que você conhecia antes na sua antiga religião era quase que tudo falso, quase que tudo distorcido, e é como se a luz fosse invadindo aquele ambiente onde havia trevas e engano. Então esse texto me evoca a uma experiência assim, né? Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Para mim e para você que cremos em Cristo como único Salvador e como Senhor, e tendo o Espírito Santo como o ajudador, o consolador, aquele que nos esclarece as verdades de Deus, de fato essa luz ela já existe e ela precisa então iluminar esse campo tão difícil que é o campo dos relacionamentos. Verso 9 então ele vai dizer: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então aqui tem uma palavra bastante pesada, né? A triste realidade de pensarmos que estamos com Cristo, com Deus, porque estar com Cristo e com Deus é estar na luz. João já falou isso no capítulo 1, que Deus é luz e nele não há trevas. E de repente eu penso que eu estou com Deus por algumas razões, mas no campo dos relacionamentos, quando eu sou provado nesse campo, eu percebo aqui pela pena de João que na verdade eu continuo nas trevas. E aqui na verdade é uma informação bastante importante que nós devemos
devemos estar cuidando? Pensar que está na luz por conhecer de forma rasa as verdades de Deus. Meus queridos, às vezes nós pensamos que estamos com Deus, caminhando com Deus e sendo discípulos de Cristo, tão somente porque nós já conhecemos as verdades bíblicas e nós cremos nelas. A começar pela realidade de que Cristo é o nosso Salvador. Mas é preciso lembrar que quando eu apenas conheço essa verdade e aceito essa verdade, mas de forma apenas intelectual, isso não vai fazer muita diferença na minha vida e, na verdade, vai me mostrar que eu continuo nas trevas, que ainda há trevas na minha vida, no meu coração. Porque também o diabo crê que Deus existe, como o diabo fala, né? Também o diabo crê e estremece. Mas não é simplesmente acreditar de forma cognitiva, intelectual, as verdades de Deus. A verdade é conhecer a Deus e obedecer a Deus. João já falou isso, que aquele que conhece a Deus e aquele que ama a Deus é aquele que obedece a Deus. Esse é o texto do qual nós já falamos e que se encontra ali no capítulo 1. Então, aqui o verso 10, ele vai dizer assim: aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então aqui há a colocação positiva, né? Aquele que ama seu irmão está na luz e não há nenhum tropeço. Interessante que a palavra tropeço aqui, lá no grego, ela é uma palavrinha que a gente conhece, é escândalo. E o escândalo aqui, na verdade, uma das definições dessa palavrinha escândalo, é exatamente uma varinha ou um gancho de armadilha. Você talvez conheça isso. Você faz uma armadilha ali para pegar algum animal, você deixa aquela armadilha armada e coloca um gancho ou uma pequena varinha para que você puxe essa varinha ou esse gancho para a armadilha fechar e pegar um animal. A palavra escândalo tem esse significado, ou pelo menos um dos significados. E aqui o que João está usando essa palavra para dizer que aquele que não ama seu irmão, ele é como esse escândalo, ele é como essa varinha aí que faz uma armadilha para pegar alguém. Escândalo pode ser também alguma pedra ou algum obstáculo que você encontra no caminho. Mas o que João está falando aqui no verso 10 é que aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço ou escândalo, né? E, por fim, o verso 11, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só que pesado esse texto aqui do verso 11 que João nos coloca, né? Ele vai dizer, então, que aquele que não ama seu irmão, na verdade, aquele que odeia seu irmão, ele vai usar essa palavra dura aqui, aquele que odeia a seu irmão, está nas trevas e ele não somente está nas trevas, mas ele anda nas trevas e ele não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos, o entendimento. Olhos aqui, né, podemos entender como o entendimento intelectual, espiritual. Quando a gente odeia o nosso irmão, a gente já não consegue mais ter discernimento do que é certo, do que é verdade. Às vezes nós odiamos o nosso irmão por razões que nós temos como corretas, certas, e na verdade não passa de uma percepção nossa. Algumas vezes acontece isso também. Mas aqui diz que esse estado de ódio e de rancor contra alguém, contra o irmão, então ele vai produzir essa cegueira espiritual. E aqui há um grande perigo, porque nós não podemos correr o risco de andarmos tanto tempo nas trevas e achando que estamos na luz. Então,
é preciso a gente tomar uma postura e uma decisão perante essas situações que são tão corriqueiras, infelizmente, no meio aonde nós congregamos. Então, nós precisamos, para neutralizar e para resolver essa questão, talvez, lembrar e saber que muitas vezes esses problemas relacionais se dão por conta de diferenças que temos contra o nosso irmão, contra a nossa irmã. Então nós precisamos entender o que está por trás de alguns problemas relacionais. Grande parte dele é por conta de diferenças que temos uns com os outros na maneira de viver, no modo de pensar, nas preferências, nas opiniões. Temos muitas diferenças uns com os outros e muitas vezes essas diferenças causam esses problemas relacionais. Eu gostaria de sugerir então algo que pode contrabalançar essa questão. É a gente ter sempre em mente aquilo que nos une, aquilo que nós temos em comum, com certeza, com os nossos irmãos na fé, que é pertencer ao mesmo Deus, ter a mesma salvação, ter o mesmo Salvador, ter o mesmo Senhor, ter o mesmo Espírito Santo, ter a mesma promessa de vida eterna. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essas coisas tão importantes e relevantes que nós temos em comum é muito maior do que as diferenças que temos com as pessoas, questão de preferência, de opiniões e assim por diante. Então, eu quero terminar aqui com o verso 10, que é um verso que nos fala positivamente daquilo que nós devemos ser e buscar. João vai falar assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, nenhum escândalo, nenhuma pedra de tropeço, nenhum impedimento. Que bacana, não é? Que bom que a gente possa experimentar esse padrão de relacionamento cristão. Isso é possível porque eu e você temos o Espírito Santo. Mas nós precisamos então nos agarrar a esta verdade e buscar diante de Deus, talvez o perdão para o nosso pecado, talvez precisamos pedir sabedoria e sensibilidade para perdoar aqueles que precisamos perdoar, assim como também precisamos ser perdoados pelos nossos irmãos, pelas possíveis mágoas e problemas que nós causamos. Que Deus possa então trazer para você aí à mente, talvez situações que você tenha que resolver, e que Deus possa colocar isso como um grande desafio, e que você possa abraçar esse desafio, e que você possa fazer isso como uma expressão de louvor e de gratidão em relação a tudo que Deus já tem feito na tua vida. Que Deus possa te abençoar.